quero chamar aqui para estar ministrando um homem extremamente de Deus, cheio do Espírito Santo, ousado. Eu conheço ele desde 2010. O dia que ele chegou, do nada, sem convite nem nada na nossa igreja. Foi a coisa mais louca que eu vi na vida. Sem me conhecer, sem saber, sem endereço, sem nada. Chegou, viu lá a nossa festa de 10 anos. Depois daquele dia, nunca mais a gente se afastou. Já fizemos muitas coisas juntos. Eu vi os filhos espirituais crescerem e alguns já virarem pastores. Coração maravilhoso. Gosta de um chofar, gosta de uma espada, gosta de birimbau. Tudo que é doideira ele gosta, tambor. Irmãos, eu tenho plena certeza que o diabo não quis vir aqui esses dias. Primeiro por causa de Jesus, segundo por causa que ele está aqui. Eu amo a vida dele e amo como ele fala a respeito do poder de Deus. Eu tenho muito carinho e respeito. É alguém que muitas vezes me aconselhou nos momentos da minha calma. Eu tomo posse disso. Desculpa, irmão, no momento que eu estava mais abalado e ele teve palavras poderosas para mim. Somos amigos, somos companheiros. Ele é um cara que se alegra, irmão, com coisas que muitos que estão recebendo não se alegram. E é o segredo que eu acho que ele tem recebido muito de Deus. Ele é sempre grato, não importa o tamanho, ele é sempre grato. Eu queria que vocês recebessem com muita alegria o apóstolo Paulo, da igreja Aleluia Church. Ele está com a palavra. Receba com alegria este homem de Deus. Shalom, queridos. Pode sentar, por favor. É um tempo... Estava ali conversando com o apóstolo Marcelo Nime. A gente trocando nossas figurinhas de pregador e olhou um para o outro e falou, lascou. Não sobrou nada para nós. Tem um manjar de Deus esses dias aqui que... A gente... Agora, para onde que nós vamos fugir, apóstolo? Falaram tudo. Eu falei, minha pregação tinha 8 tópicos, levaram os 9. Se comeram até minha introdução, rapaz. Hã? Eu falei, vamos lá, vamos começar, depois o Espírito Santo se vira, porque hoje é daquele jeito. Porque, gente, como é difícil. A gente, e ainda mais falar da minha área, que é a libertação. Cada um, né, tem um chamado. Outros, né, eu queria ser evangelista igual o William, eu queria, sabe, aquela coisa assim, sai para a rua, ganha alma, faz graça, faz palhaçada, dá tudo certo, rapaz. Né? Não quer nem saber de demônio. Toda vez que eu venho ministrar aqui libertação, ele some. Vaza, gente, vaza. Não quer nem saber falar de demônio. Estou mentindo, pastor? Apóstolo? Some. Teve um dia aqui que uma linguajar meio assim, o pau torou. Rapaz, tinha uns meninos que ficaram endemoniados. Mas menino é modo de dizer. Porque eu e o Jacob, olha o tamanho do Jacob. Agarrou eu, um de um lado, Jacob do outro, e o menino jogou nós dois para o alto. Saiu pulando com nós dois nas costas. Meu Deus, cadê o William para ajudar a gente? Ele falou que tinha um encanamento furado lá embaixo, ele foi consertar.
Meu mano. O negócio é mais embaixo. Então, quando a gente fala de libertação, é muito difícil, porque muitos têm uma teologia formada, um conceito formado, e aí fala assim, libertação não tem muito o que dizer, faz em nome de Jesus, sai, e acabou o negócio. Ledo engano. Nós estamos falando com pastores, não estamos falando com novatos na fé, pessoas que já cuidaram de muita gente, já viram muitos demônios, já viram gente endemoniada, e a gente sabe que cai e levanta do mesmo jeito. A gente vem entrando por uma porta e saindo por outra. Então, a libertação é um ministério que a gente tem que ter na igreja e tentar nos aprofundarmos mais a respeito disso, não como uma solução dos problemas, mas sim como uma ferramenta a mais para a gente tentar fechar a porta de saída. Porque quando nos limitamos a esse pensamento de que vamos orar, impor a mão, a pessoa vai cair endemoniada e vai sair, vai embora e vai estar tudo bem. Com a teologia que temos, é desse jeito. Mas a prática nos mostra outra coisa. Então, temos que nos aprofundar na palavra que talvez estejamos entendendo errado aquilo que está sendo dito, ou aquilo que está sendo proposto. Porque eu, quando comecei, então vou falar um pouquinho de mim e por que entrei nesse negócio. Eu fui ali da geração de Minocão, o pastor Galindo talvez não lembre de mim, mas eu era muito menininho na fé, junto com aquela turma da Batista Mundial, quando começou. Na verdade, eu fui ganho para Jesus na igreja ali do pastor cineasta. Lembra lá? Yoshio. Fiquei pouquinho tempo, mas tinha um mover de Deus. Entrei lá, não conhecia nada de Jesus. E comecei a ter um mover sobrenatural em cima de mim. Eu balançava, eu chacoalhava, eu sentia aquelas coisas me pegando. Fui ao monte uma vez orar com eles. Aí, as pessoas começavam a louvar e eu perdi o controle do meu corpo, minha cabeça balançava e eu não conseguia. Fui aquela doideira, endemoniou, fiquei endemoniado. Oraram lá, expulsaram e acabou. Não acabou ali, era um feriado. Eu fiquei 3 dias sem assistência. Fiquei 3 dias, naquela madrugada eu saí do monte, e 5 da manhã eu saí de carro, que eu tinha que levar um pessoal na embaixada aqui de Nagoya. Eu me perdi, estava todo grogue, não acertava o caminho, fiquei perdido ali no centro de Nagoya. Aí, quando era aquele tempo que tinha muitas filas na frente, o pessoal foi para a fila e eu fiquei no carro. Eu fumava uns 3 maços de cigarro por dia. E aquele dia eu já tinha parado num combine que eu tinha comprado 2 maços e fui para lá. Aí, no 6 da manhã, eu tentei fumar o primeiro. Não deu. Quem fuma 3 maços por dia é um atrás do outro, acende um na bituca do outro. Lá para as 10 horas, eu fui tentar fumar outro, não consegui. Mas, nesse intervalo, eu ficava assim, deitava no carro e falava, Jesus, o que está acontecendo? Que eu aprendi a invocar o nome de Jesus. Falava, Jesus, o que está acontecendo? Aí eu ficava endemoniado de novo. Eu me endemoniava sozinho. Ficava pulando no carro lá, e balangando, chacoalhando a cabeça. Fiquei lá sozinho, largado no carro. Pensa no centro de Nagoya, assim, dentro do carro, né? E pulando lá. Enfim, foi 3 dias desse jeito. Não conseguia fumar, não conseguia beber, não conseguia fazer nada. E tinha medo de falar o nome de Jesus, que toda hora que eu falava, eu ficava endemoniado de novo. Então, esse mover. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas. Cara, o que é isso? Aí demônio. Não, mas espera aí, me explica. Eu quero entender. Aí, quer dizer, eu não entendi nada. Ninguém me explicou nada. Ninguém soube me dizer nada.
E eu perguntava para todo mundo, porque eu fiquei desesperado. Eu quero entender, eu quero saber, eu quero aprender. Eu sei que, com esse mover, eu parei de fumar. Eu parei de beber. Aí eu entendi. Falei, rapaz, eu estava morrendo de tanto fumar. E era você, capeta. Era você, Satanás. Não estou dizendo que todo vício é do diabo, mas no meu, tinha uma exploração demoníaca tremenda. E nunca mais bebi. Ninguém mandou eu parar de beber, ninguém mandou eu parar de fumar. E simplesmente parou. Ficou aquela vontadezinha, mas eu queria parar de fumar. Parei. Não conseguia de outra maneira. Aí eu entendi o mistério. Estava lá. Falei, era você, né, capeta? E aos 42 anos de idade, eu falei, desde os 11 eu fumava. Falei, maldito, você fumou nas minhas costas todos esses anos. Eu falei, agora você arrumou o inimigo. Além de você não fumar e nem beber, mas às minhas custas, a partir de hoje, eu sou um inimigo seu. Eu vou arrancar quantos eu puder do seu reino. Foi algo pessoal, meu. Aquela coisa, acho que Deus já sabia que eu tinha, era marrento. Assim, provocou, arrumou briga, vai ser briga para valer. E isso entrou no meu coração. Eu queria aprender, queria respostas. Fui ao Brasil, cheguei lá no Brasil, entrei em casa, toco o telefone, o Instituto Ágape me ligando, que eu tinha feito uma pesquisa lá e me convidando para assistir uma aula de libertação. Enfim, entrei lá, virei discípulo de Neuza Itioca. Fiquei 1 ano lá no Ágape, aprendendo com eles. E voltei para o Japão. A ideia era ficar no Brasil, mas só que não teve jeito. Só estudei e voltei para cá. E voltei com algo na bagagem, mas só que menino novo, na fé, não sabia nada, estava aprendendo. E Deus deixou quase 15 anos de molho para a gente começar a hoje poder estar falando para pastores. Houve muitos moveres. Vi muitas coisas acontecerem. Passei, vou estar contando aqui algumas das experiências para a gente enriquecer você e talvez você poder usar com vocês, passarem a entender. Mas foi essa maneira que Deus me trouxe para o reino. Então, fui aprender sobre isso, me especializei numa área, fiquei com ela e a unção veio. Aí a unção começou a aparecer, e aí começam a aparecer os casos, e aí nesses últimos 15 anos foram de várias e várias experiências. Todas extremamente pensadoras. Mas a coisa mais importante que eu aprendi nessa caminhada, porque é assim, recém-formado, quando sai, acha que sabe tudo, né? O psicólogo acha que já sabe os problemas da humanidade, o médico que vai curar todo mundo, o pastor novo já sabe como é que resolve esse negócio de igreja. Está pipocando aqui, ou será que é a minha maneira de pegar? Acho que está acabando, né? Bateria? Enfim. Oi? Alô? Então, vim para cá e a gente começa a viver essas experiências novas. Comecei a aprender e a gente achava que a briga com o demônio resolveria o problema. Tinha ainda na cabeça que a gente expulsando, ministrando, ia estar novo. E nesses 15 anos acumulei muitas derrotas. Mais perdas do que ganhos. Mas mais ganhos também, houve ganhos. Mas por quê? A gente se concentrou muito tempo nos demônios. Concentramos muita atenção em cima de expulsar demônio. Né? E aquele trabalhar também com a gente. Eu, novo na fé, eu não queria ser pastor. Odiava. Eu via os pastores e falei, eu não quero essa vida para mim.
Ô, vida ingrata. Eu quero ser evangelista. E quem tem um espírito de evangelista, quer estar lá, né, ser um evangelista, quer receber aplauso. Deus vai trabalhar com você. A gente quer estar na frente, quer pegar o microfone, quer estar bonitinho, e Deus vai trabalhar com que... O pastor escapou até um momento, estou nervoso aqui. Dá um glória a Deus de vez em quando. Amém? Para ajudar a gente aqui, para destravar. Aleluia. Eu já combinei com a minha turma. Não, eu falei para eles, se vê que eu estou travando, vocês dão glória a Deus aí. Ajuda eu, porque senão o negócio fica ruim. Eu já está combinado, eles já sabem quando eu estou travando. Esse dia eu fui num congresso aí, estava lá o Jamal, e colocaram eu para pregar na frente dele. Aí travou tudo lá, e o negócio não saiu. Aí eu já estou falando, então se começar a travar, porque está cheio de vaso aqui, então vamos dar um... É duro, né, pastor? Saiu daqui, né? Não é fácil, não. É que eu estava falando mesmo. Então a gente quer... Tem aquela coisa das motivações corrompidas dentro de nós, que precisamos ser tratados. Nós, ministros. Foi dito aqui agora há pouco. E aí a gente vai vendo que o maior problema da libertação não está no demônio. A gente começa a querer lutar contra o demônio e depois vai pegar o princípio do pastor Cote. Que libertação é assim, ó. Demônio é mosquito em volta da lata do lixo. Se assopra os mosquitos, se o lixo fica ali, os mosquitos voltam de novo. Então, o princípio é limpar o lixo. Tirar o lixo e os mosquitos vão embora. Então, esse é o princípio da libertação. E, às vezes, nós estamos dando tiro no lugar errado. Lutando para o demônio, procurando capeta, procurando quem cai endemoniado, preocupado com isso, quando, na verdade, a gente tem que limpar a casa. Então, é nesse princípio que eu quero estar falando com vocês. Não vou ficar perdendo tempo falando de demônio que se manifesta, para a gente poder falar de uma libertação mais profunda. A gente falar de exemplos na Bíblia que precisaram passar por libertação. Amém? Porque as nossas motivações é uma coisa muito terrível. Porque é tão difícil a gente nos ver, né? Como diz, fazendo coisa certa, fazendo coisas para Deus, sendo usado por Deus, até sendo usado por Deus, mas com a motivação errada. A gente vê igrejas, nós aqui, eu acho que todos aqui viram igrejas que surgiram, cresceram, homens foram usados poderosamente por Deus, avivalistas, que a gente via, enfim, profetas, muito na igreja, e, de repente, essas igrejas não estão mais aí. O problema não é só a igreja estar aí. O problema é que aqueles homens usados por Deus não estão mais aí. Desviaram, saíram do evangelho. Perderam-se na caminhada. Por quê? Nós temos muitas pessoas servindo a Deus, fazendo coisas certas da maneira errada. Ou com a intenção errada. E isso é libertação. Isso entra nesse processo de trazer libertação para as pessoas, ou trazer libertação para a igreja. Amém? Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor... Deixa eu ver qual que é a versão que está aqui. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Foi o que foi falado aqui toda a primeira parte do congresso,
dessa conferência. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Amém? Aí nós vemos que existem vários níveis de aprisionamento. Mas tudo começa com as boas novas. E quando vamos ler Isaías 61, nós vamos ver todo esse desenho da libertação, mas que Deus quer dar restauração, que Deus quer construir, quer que a gente tenha uma libertação completa, para a gente fluir em todos os níveis, físico, emocional e espiritual. Né? A gente poder estar vivendo dentro desses três coisas. Amém? E nós, então, hoje eu queria fazer um comparativo, a gente trazendo uma narrativa para a gente tentar caminhar assim, mas dentro de como que se diz? Fazer um exemplo, um paralelo. E eu queria falar do que Jesus nos disse. Em João 6,51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele é o alimento de todos. Depois, em 1 Coríntios 10:17, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Mas nós também somos pão. Nós somos alimento para essa nação. E aí, eu pensando no pão, eu falei, Deus começou a me levar para uma outra pesquisa. Falei, o que faz o pão? O exemplo do pão. Trigo. O que faz pão? Trigo. E aí o Espírito falava, veja o que é o trigo, busque o que é o trigo. Aí, vamos ver a importância. Isaac, quando vai abençoar Jacó, na benção dele, ele diz que haja abundância de trigo e não falte mosto para você. Deus, quando ele vai abençoar o filho, ele já cita abundância de trigo. Falei, rapaz, esse negócio deve ser importante. Se na benção, né, na benção geracional, ele fala, rapaz, você vai ter abundância de trigo. E eu começo a buscar. Aí eu fui para as pesquisas do mundo. Chego, falo assim, qual a origem do trigo? Aí no estudo, nesses sites sobre plantação, né? Aí está contando a história do trigo, que ele foi domesticado, né? O homem começou a usá-lo há 9.500 anos atrás. Na cabeça deles, né? Esses caras não sabem, negócio de data, já não acredito muito. Mas o que me chamou a atenção foi que a origem do trigo foi no Oriente Médio. Mais precisamente, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Eu falei, aleluia! O que tem entre o Eufrates e o Tigre? O Éden. A origem do trigo foi onde tem o Éden. Onde Deus disse que era o Éden. A Bíblia nos fala que é ali. Eu falei, rapaz, o trigo é de Deus. O trigo é uma obra de Deus. Eu falei, então tá bom. Vamos estudar mais sobre o trigo. Vamos lá, Jesus vem nos dar aquela parábola. Mateus 13, de 24 a 30. A parábola do joio e do trigo. Pode pôr para mim, irmão, que aí eu não preciso abrir aqui. Ó. Então eu abro aqui. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo.
Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arrancamos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-o, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Então entra o primeiro questionamento que veio: assim, por que não pode arrancar o joio logo de cara? Meu primeiro pensamento era que era muito parecido e podia confundir e estragar o trigo, porque eram pequenininhos. Porque o joio se parece com o trigo. Mas, na verdade, não é essa a realidade. O joio não é tirado quando ele é novo, junto com o trigo, porque as raízes do joio são mais profundas do que a do trigo. Então, se você arranca o joio, vai vir aquele bolinho de terra e vem o trigo junto. Então, por isso que ele diz, para que não arranque juntamente o trigo. Aí, estudando agricultura, aprendi essa. E aí, como nada na Bíblia, que tudo que Jesus diz tem sentido, eu começo a aprender alguma coisa aqui. Porque, às vezes, nós, na igreja, com a nossa experiência, a gente já olha o cara ruim, a gente já conhece. A gente já sabe que vai, a gente analisa pela nossa experiência pessoal, a gente já olha e já falar isso daí vai dar problema. Né? Quem aqui não faz isso? Amém? A gente sabe que vai dar problema. Mas também aí eu olhei minhas experiências pessoais e vi que em algumas vezes eu já dei um corte meio no sujeito, já cheguei cortando, já cheguei arrancando, mas eu levei prejuízo. Acabou levando umas mudinhas minhas. Né? Então, na Bíblia, tudo tem um porquê. Por que Jesus diz? Por que ele está ensinando isso? E aí, ele ensina? Alimenta os dois. Dá comida para os dois. Deixa crescer. Vamos adubar os dois, não tem como. Você vai adubar, vai dar comida, vai alimentar. Mas o que vai acontecer? O joio é uma planta que não dá nada. Ele dá palha. O trigo vai dar fruto, vai dar semente. Não é verdade? E aí o trigo começa a pesar. Quem dá fruto, carrega peso, irmão. E começa a pesar. E vai se diferenciando. Porque o que não dá fruto, continua verdinho, bonitinho. Fica lá, todo pomposo, mas não vira nada. Está entendendo? É desse jeito. O joio fica ali, ó, porque não está afim de dar nada. Ele vai ficar bonitão, verdinho. Quem dá fruto, quem trabalha, vai mudando. Quem tem fruto, vai curvando, vai chegando na presença do Pai. Sabe se dobrar, sabe ajoelhar. Joio não se dobra, não. Joio assim, ó. Sei não, tô com coisa. Vira muçulmano. Ainda quando você prega, ele fica, olha lá, olha lá. Entendeu, né? Entendeu?
Joio não é mole não, meu irmão. Entenderam como é que é o negócio, né? Já passou por isso. Errou. Citou errado. Lá, falei que o cara não era bom assim, rapaz. Precisou ler. Não é desse jeito, não. Olha lá. Não é bom, não. Propaganda enganosa do William. Precisou ler. Então, é desse jeito. Só que o destino é diferente. Um vai para o armazém e outro vai para o fogo. Então, pastor, não se preocupa. Deixa lá. Não precisa fazer nada, não. Deixa lá. Que na hora certa, ele não aguenta. Ele não vai aguentar ver o que chegou junto com ele dando fruto. Ele não vai conseguir ver o que chegou junto com ele ser honrado. Ó. É verdade. Amém? Então, só que para a gente ver a importância do trigo. Para a gente começar aqui com a parábola. Porque, passado essa fase, aí tem o processo. Aonde vai começar esse processo tremendo do trigo se transformar, da semente do trigo se transformar em trigo, para depois chegar ao pão. Então, eu tentei aqui fazer um paralelo, trazendo para aquilo que eu quero falar com os amados, que é sobre a libertação e esse processo, para que a gente possa, usando essa ilustração, a gente talvez possa nos aproximar melhor no entendimento. Então, aqui é uma parte colada. O trigo e o processo e a purificação. Então, quando chegam ao moinho, os grãos passam por algumas etapas para se transformar na farinha branca que usamos na cozinha. Então, você sabe como um grão de trigo vira farinha? Bom, óbvio, tu não sabe. Vai para o moinho. Já falou moinho, já não é uma... Você já começa a imaginar que o negócio é mais embaixo, né? Porque moinho mói. Então, a gente já começa a pensar, já fazer uma associação. Então, já estão começando a entender onde eu quero chegar. E como a partir de um grão dourado ele fica tão branquinho, esta transformação acontece no moinho e envolve algumas etapas. Primeiro, o trigo chega do campo, é selecionado e limpo para ficar livre de impurezas como o pó, a palha e os grãos murchos. Depois, começa um processo para descascar o trigo, para que se aproveite apenas a parte branca do grão, chamado o endosperma. Esse miolo é a parte rica em amido, o carboidrato que nos dá energia, e para separá-lo da casca, o trigo é umedecido e depois triturado e peneirado. E, no final, sobram dois produtos, a farinha branca e o farelo de trigo. Amém? Então, vamos lá. O que acontece no moinho? Primeiro, a limpeza. Então, o trigo chega ali, ele vai, do jeito que ele vem do campo, ele vai cair numa máquina lá e vai chacoalhar, e vai vir uma máquina de ar que vai jogar tudo que não é. Tem uma certa potência que não chupa o grão, mas chupa as cascas, chupa as sujeiras, e outras sujeiras caem na parte de baixo. Então, vamos falar, essa primeira parte é onde tira o grosso. Então, quando falamos de libertação, nós também temos essa parte de tirar o grosso. A primeira fase, libertação. É quando a gente vai trabalhar com renúncias, oração de renúncia, porque esse é um princípio. Porque se forma uma teologia, um pensamento que chegou em Cristo, todos os nossos pecados foram esquecidos. Sim, foram. Para a salvação. Nós estamos salvos em Cristo. Porém,
ainda carregando algumas dívidas ali, que nos dão perseguição, enfim, dívidas que nós temos pactos que firmamos, dívidas que adquirimos. Então, como pode ser cancelada essa dívida? Através da confissão. Mas nós formamos uma teologia que a gente peca durante a vida inteira, prostituição, roubo, idolatria, pacto com demônios, enfim, várias áreas nós fazemos acordos com as trevas e depois a gente quer, numa oração, eliminar tudo. Senhor, por favor, perdoa a minha multidão de pecados. Quer dizer, não há arrependimento, não há uma metanoia, não há uma transformação. Primeiro passa pelo arrependimento, depois passa pelo desejo de ser liberto, para que faça uma renúncia com verdade, com coração, porque não é algo técnico. Você vai falar isso e vai estar liberto. Não é assim. Tem vezes que as pessoas estão, várias pessoas que estão ali, eu vejo pessoas que sei que têm pactos com as trevas, fazem a renúncia e não acontece nada. Aí tem pessoas que estão lá, daqui a pouco fica endemoniado. Então, eu entendo que o Espírito que sabe, que está no controle, ele que decide quem vai fazer ou não. Então, eu já fiz várias orações de renúncia com o povo aqui, nos encontros com Deus, e eles viveram essas experiências. O demônio, ele não deixa a pessoa orar. Eu vou começar a oração, ele já começa a manifestar. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas orem. Ele começa a fazer muvuca, começa a aparecer, começa a fazer barulho. E aí a gente põe os intercessores, vamos ajudar. E aí vamos lá, vamos renunciar ao catolicismo. Eu renuncio o meu nome, que é Maria, por causa de Maria, já fica endemoniado. Eu vou renunciar aos crucifixos, né? Então, cada área que vai batendo, a pessoa vai manifestando. E é toda hora aquela luta. Tem gente que tem, né, muitos problemas espirituais e fica aquela batalha, aquela luta para ela conseguir verbalizar essa renúncia. Então, isso é um dos fundamentos para a gente começar a tirar o grosso, a pessoa querer. Mas quando tem a IFOL, a Jocum, lá de Almirante Tamandaré, do pastor Cote, e ele também ensina muito sobre esse princípio de quem devemos ministrar. Que a gente quer que a pessoa entrou na igreja seja liberta. E quando o princípio não é esse, ali não adianta, porque ela não recebeu a palavra, ela não recebeu o evangelho, ela não nasceu de novo. Não há arrependimento na pessoa, não há arrependimento, não há desejo. Não vai haver libertação nesse sentido, se não há o desejo, se ela não nasceu de novo. E é uma irresponsabilidade espiritual nós chegar e sair aí tacando a mão na cabeça de qualquer um que não recebeu o evangelho. Porque a palavra de Deus nos diz que saindo o demônio e voltando, encontrando a casa vazia, que é a casa vazia, meu irmão, é sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. O estado dessa pessoa vai ser 7 vezes pior. Então, é uma irresponsabilidade nossa sair, querer provocar uma manifestação demoníaca, que a gente às vezes sabe que vai acontecer. Se você pôr a mão ali, você confrontar o demônio, ele vai se manifestar. E a gente chegar a expulsar quando a pessoa não recebeu Jesus. Quando ela não recebeu o evangelho, não houve transformação, não houve mudança. Então, são processos, tempos que a gente precisa aprender. Começar a trazer luz a essas coisas na nossa cabeça. A gente, como disse o pastor Isaías, a igreja só de mover, de movimento, fazer ficar parecendo demônio e tal, né? Esses mover não é o que sustenta. O que sustenta é a palavra de Deus. É a pessoa querer. A pessoa desejar. Eu digo isso porque, rapaz, quando eu parei de fumar, eu odiava cigarro. Eu odiava. Porque eu falava, cara, eu não consigo parar.
Então, quando veio a libertação para mim, eu já a desejava. Eu a queria. Então, entendo que isso é um fator muito importante para uma libertação. A pessoa querer. Então, nós temos que entender esse primeiro princípio. Então, a oração de renúncia, ela é muito importante. Você vai bater, é como procurar uma agulha no palheiro. Quando a gente faz a grande renúncia, a gente começa pelo católico, está um monte de gente, você não sabe quem está envolvido com o quê, cada coisa, né, cada um numa área, então a gente começa do catolicismo, da feitiçaria, do candomblé, dos banhos. Lembro do William, que a primeira vez que ele ouviu eu fazendo a grande renúncia, aí falamos lá, eu me renuncio ao banho de erva, eu renuncio ao banho de sal grosso, eu renuncio ao banho de pipoca. Aí ele não aguentou, ele falou, não, essa oração é boa, tem até pipoca. E aí tinha uma serva dele que tinha tomado banho de pipoca. Então a gente não sabe aonde o povo enfiou o pé. Sabe? E aí, de repente, você está fazendo oração, começa a acontecer coisa. Agora, você deve estar pensando, puxa, que legal, né, apóstolo? Você mexer com o sobrenatural, e demônio. Eu vou te falar um negócio. Toda igreja deveria ter, pelo menos um. Porque esse é um ministério que não é para todos. Não é para todo mundo. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser especial, mas é uma coisa que não é para a maioria. Não, porque uma tem que ter chamado. Você tem que gostar da unção. Sabe por quê? Quando ele prega, o cara recebe Jesus, ele vai sair falando, aquele apóstolo é o intergaláctico, ele pregou, meu coração encheu, eu fui lá na frente, chorei, recebi Jesus. Agora fala assim, o apóstolo Paulo orou, saiu uma legião de demônios de mim. Quem que vai sair na rua fazendo propaganda de você, meu irmão? A pessoa, eu já cheguei no mercado, a mulher viu lá, mudou de corredor. Tinha acabado de cair endemoniada lá na outra igreja, que eu fui ministrar. O pessoal corta a volta. Está entendendo? Porque não é para qualquer um. Aí eu vou falar de pessoas curadas, mas é mais para frente. Que a gente precisa entender esse mistério. Não é para todo mundo. Então, não adianta o neófito entrar, porque vai pesado, vai ser chutado, vai ser perseguido, vai acontecer de tudo, meu irmão. Você pensar, se pastor é perseguido, pastor de libertação é 10 vezes, multiplica, põe aquele 10 em cima, assim, ó. Sabe? Porque o negócio, você é inimigo das trevas, você é o linha de frente, você que está batendo de cara com ele. Um dia eu cheguei para o meu apóstolo, apóstolo, não aguento mais, é muita trombada com o capeta. Ele falou, que bom, né? Você está andando contra. Se não tivesse nenhum andando, batendo em você, quer dizer que você estava no mesmo sentido que ele. Eu falei, obrigado. Então, libertação é legal, mas tem que ter um chamado, tem que querer, tem que amar vidas, amar a alma, amar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque do homem você não vai receber nada. Amém? É maravilhoso isso. Nós chegamos uma vez num encontro com Deus, eu acho que foi um dos mais sobrenaturais que nós vivemos. Lá tinha 11 pessoas para passar por aquele encontro. O pastor Jacob foi fazer oração de abertura do encontro, já caiu gente endemoniada. Aí quando eu fui fazer a ministração, aí naquela noite, você vê como Deus é cuidador, Deus cuida de todos os detalhes. Tinha uma moça grávida, que estava lá, não devia estar lá, mas estava. 6 meses de gestação. Aquela moça passou mal na primeira noite. Normalmente eu ministro no sábado, né?
aquela moça passou mal à noite e já levaram ela. Foi com a pastora Sheila. O nenê nasceu na mão dela no carro, de 6 meses. E não foi nem para a incubadeira. Como Deus protegeu. Que aquela moça não ia poder estar lá no dia seguinte. Moveres sobrenaturais, sabe? Milagres de Deus. No outro dia, dos 10 que sobraram, 5 ficaram endemoniados. E olha, deu trabalho. Deu um trabalho. Mas o que acontece? Eu acho que daqueles 5, eu não lembro de nenhum deles. Estão aí? Ficou nenhum, né? Só ficou a menina que Deus tirou, eu acho. É? Ou estou errado? Estou errado, Jacob? Sobrou alguém? Né? Não, foi na sua. Então, é disso que eu falo. Às vezes a gente ministra gente que não recebeu Jesus. E a gente gasta tempo, força, e não há uma libertação, a despeito de manifestar. Então, isso vai bater de frente com a nossa teologia, que uma vez liberto, né, expulsou, sai em nome de Jesus, acabou. E aí, como vamos explicar isso teologicamente? Difícil, né? Dá um nó. Travou, como diz o meu gesto. Parou aí. E agora? Como é que a gente fica? Como é que a gente vai explicar essa teologia? Desconstruir isso na nossa cabeça. Então, há um bloqueio muito grande de falar de libertação dentro das igrejas. E aí a gente fica tolerando pessoas que estão com visíveis problemas, às vezes estão até profetizando, falando em língua, na igreja. Um dia eu fiquei nervoso lá na minha igreja. Chegou lá, a mulher falava em língua, chorava, fazia uma poça no chão, todo o culto. Aí uma hora passou na minha frente, já estava com aquilo por aqui. Aí eu cheguei e falei, mostra a sua cara, em nome de Jesus! Aí, passando a paciência, porque a gente está ali esperando uma conversão, trabalhando por uma conversão, nunca acontece. Então a gente vê muita gente em igreja, irmão, batendo o pezinho, profetizando. E a gente está tolerando isso, porque a nossa teologia não pode confrontar isso, não nos dá resposta para isso. Como essa pessoa pode estar aqui, culto de libertação, faz campanha, está aqui 3 vezes por semana na igreja, e, cara, será que esse negócio é Deus falando em língua mesmo? Não dá um nó na cabeça, pastores? Não é um problema que a gente tem que resolver? A gente pode continuar como estamos agora, fazer de conta que não existe. Mas que existe, existe. Amém? Existe. Ele está presente na maioria das igrejas. Porque o capeta, ele vem, ele não tem medo de estar em igreja. Ele não quer ser confrontado. Mas medo de vir para a igreja, ele não tem, não. Medo de ficar de você, ele está ali, ó. O que você está fazendo aí, capeta? Ué, ninguém mandou embora. Estou aqui. E fica. É desse jeito. Então, nós temos que reavaliar isso para a gente começar a querer trabalhar melhor esse negócio, sabe? Abrir um pouco a nossa cabeça para o novo, para as questões. Eu não tenho... Agora, eu vou te dar a melhor de tudo isso. Eu estou trazendo os problemas. Agora, sabe qual que é a resposta para isso? Eu não sei. Que não seja a gente abrir para o novo. Que não seja a gente chegar e falar, cara, realmente existe um problema. Porque o problema da libertação é isso. Não dá para você fazer teologia em cima das suas experiências. O que funciona para mim não funciona para você. Mas uma coisa é a gente saber e entender que o bicho está ali. E existem princípios que podem se confrontá-los. E isso é importante a gente saber. A gente saber que, cara, vamos entrar com renúncia. Vamos bater em cima do pecado. Ver se essa pessoa quer, temos que quebrar às vezes esse espírito de religiosidade, que é o pior de todos, né? Quando entra na igreja, a pessoa fica lá, essa coisa de faz campanha. Não sou contra nada disso, eu acho que está certo. Mas é o que eu digo assim, no sentido de não dar uma resposta.
A pessoa faz tudo isso e está carregando um monte de capeta. Né? E a gente chegar, e como a gente vai construir isso? Então, precisa desenvolver um ministério de libertação. Ter alguém que se preocupe em estudar, se preocupe em aprender, buscar unção para isso, para a gente começar a tentar fechar a porta de saída. Porque esse tipo de pessoa fica um tempo, causa um estradalhaço na igreja, faz uma bagunça, profetiza para todo mundo e depois vaza. E leva um bando junto. Então, se a gente não tiver conhecimento, Oséias 6 nos diz que o nosso povo foi destruído porque nos faltou conhecimento. Então a gente tem que buscar uma coisa nova, tem que buscar, não é evangelho novo, mas buscar saídas, buscar soluções para isso. Então, essa é a primeira parte da libertação, lutar com renúncias e saber que existe isso. E essa questão da renúncia é muito importante. É o primeiro passo, não é a solução. É o primeiro passo da libertação. A gente identifica aí. Porque aí, às vezes, vai fazer uma renúncia em certas áreas, vai manifestar, e aí você já vai e fala, opa, aqui, aqui. E aí você vai saber aonde vai trabalhar. Amém? Então, o primeiro passo, uma limpeza do trigo. Segundo passo, a umidificação. Onde ele vai, o grão, ele vem com a casca, aí aquela casca precisa amolecer. Aquela casca precisa ser quebrada. O ser humano é da mesma maneira. Ele faz uma casca de proteção. Pessoas com trauma. Sabe o que é um trauma? Trauma é o seguinte, vou tentar te explicar de uma maneira. Homens que andam de carrinho de rolemã, criança. Vai lá, está andando de carrinho de rolemã, toma um tombo. Ralou a perna. Passa lá um metiolate, dá um tempinho, dali a pouco está lá, ralando de novo, está lá no carrinho de novo. Aí cai, vai aonde? No mesmo lugar. Aí aquilo já não é mais uma ferida, já vai virando um lugar traumatizado pela sequência de batida no mesmo lugar. Vai causando um trauma, vai causando uma dor. E aí pode acontecer repetidamente o mesmo problema. Então, o que acontece quando você vai numa pessoa que está com um lugar traumatizado? Só de você chegar perto ali, ela já se encolhe. Não é? Já viu o pessoal que vai para a praia e não se cuida quando se queima? Está lá distraidão, chega o primeiro, e aí, Jensen? Faz isso, rapaz. Aí, na hora que vem, chegando outro, oi, Jensen, tudo bom? Você, para aí, meu irmão. Cumprimenta, mas não rela não, que o negócio está feio. Pessoas com feridas na alma são dessa mesma maneira, criam uma casca. Não deixa chegar. Não deixa chegar ao lugar de cura. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Uma vez, me trouxeram uma moça, 35 anos, falando moça, bonita, mas muito bonita, muito boa aparência. E comecei a fazer uma entrevista com ela. Essa moça, aos 35 anos, desfeita da boa aparência, ela nunca tinha desenvolvido um namoro. Nunca se relacionou com nenhum homem. Com nenhum namoro. Não era santidade, não. E aí ela começou a contar a história dela. Ela, com 9 anos de idade, fez lá uma bobagem de criança, né? Aquelas coisas lá que contrariou a mãe. E a mãe ficou com muita raiva. A mãe chegou e ficou com muita raiva dela e falou, você não podia ter feito isso, agora nem vou mais falar com você. E deu um castigo de não falar com a criança, até os 13 anos de idade. A gente tem uns absurdos aí, que a gente vê na vida. Né? Então, a gente tem esses problemas, então, causa trauma. Aí, ia sair 13 anos, a menina voltou, a mãe voltou a falar com a menina.
Aí aconteceu um probleminha de novo, aí ela falou, agora não vou falar mais com você. Ficou até os 16 anos sem falar com a menina. Imagina, espírito de rejeição, tudo quanto é coisa ruim entra no coração daquela criança. Aí eu falei, e aí, como é que ficou o negócio com a sua mãe? Não, uns tempo atrás aí eu me converti, e aí eu aprendi que eu tinha que perdoar, e eu liberei minha mãe, eu perdoei ela. Perdoa mesmo? Eu perdoei. Está tudo resolvido. Falei, então vem cá. Aí tem as técnicas que a gente aprende, né? Tem a da cariação, que eu peguei a apóstola Marina, sentou numa cadeira e coloquei ela de frente. Faz de conta que é sua mãe. Faz de conta que é sua mãe. Vamos fazer o seguinte, fala com ela tudo o que você queria falar antes dela morrer, que a mãe tinha morrido de câncer. Está tudo certo? Então, não ficou nada para você dizer para ela? Diz algo para ela. Diz aí o que você queria dizer ainda em vida. Ela olhou para a Marina, para o apóstolo. Aí começa o milagre, sabe? O Espírito Santo abriu o inconsciente daquela moça. Abriu o subconsciente e o inconsciente. Aquilo que estava guardado lá no fundo da alma dela. E aquilo jorrou. Ela olhou assim para a apóstola e disse, morrer para você foi pouco, sua desgraçada. Você está no inferno, sua maldita. Tomara que você esteja sofrendo tudo que eu sofri aqui na terra. Por sua causa, sua desgramada. Aí ela passou. Por que eu falei isso? Por que eu falei? Estava lá guardado. No inconsciente. Ela já não lembrava, ela não imaginava que tinha isso. Ela falou, não disse isso. Você disse, mas ela estava consciente. Como que eu fui falar isso? Porque esse ódio estava canalizado. E o diabo segurando. E essa pessoa, o que acontece? Isso traz reflexo na conduta dela. O que acontecia? Como a mãe a desprezou, ela desprezava qualquer pessoa que chegasse perto dela. Ela não tinha nenhuma amiga, porque todas as amigas que ficavam com ela não conseguiam fazer um relacionamento. Porque se alguém desse uma pisada na bola, ela fazia a mesma coisa que a mãe dela fez com ela. Então, vai levando condutas. Amém? Então, esse é o problema. Níveis de libertação. Que às vezes a gente nunca, talvez para muitos aqui seja novidade. Talvez muitos nunca tenham ouvido falar sobre isso. Mas existe. Faz parte do processo da cura da alma. Que fica ali armazenado. Existe um livro chamado Oficina de Cura Interior, do pastor Fábio Damasceno. Ele é psicoterapeuta, e psiquiatra, e cristão. E ele desenvolveu esse livro. Nos explica todos os fundamentos da cura interior. Essa questão de mexer com como as dores, as mágoas ficam no ressentimento, guardadas dentro da pessoa. E sem contar que o diabo ele nos faz esquecer de coisas. Ele consegue apagar a memória. Que quando a gente começa a ministrar pessoas, fala, mas peraí, você nunca fez nada, diabo, nunca fez pacto? Aí você começa a ministrar, gozado, o senhor falou disso, agora eu lembrei. Como é que eu fui esquecer disso? E começa a vir na memória. Você vai orando e o azeite vai amolecendo a casca, sabe? O Espírito Santo vai tirando aquelas camadas da mente, da memória da pessoa, e vai fluindo lembranças amargas, lembranças de sofrimento. Pessoas que foram abusadas sexualmente. Irmão, 30% das nossas crianças são abusadas sexualmente dentro de casa. Por pais, por irmãos, por tio, por pessoas de confiança. Abusam não só de meninas, mas como de meninos, são abusados sexualmente. E se você quer um assassinato espiritual de alguém, é você abusar de uma criança.
Porque como é que você vai explicar que Deus é pai, que Deus é protetor, se o seu pai te violentou? Então, é muito difícil. Então, Satanás sabe como destruir a vida espiritual de alguém. Por isso que esse pessoal está dizendo que não quer mais criminalizar a pedofilia. Porque eles sabem como assassinar espiritualmente uma pessoa. Que uma pessoa abusada, dificilmente você vai conseguir convencê-la de que Cristo, que Deus é Pai, que Cristo ama. Como é que Deus me ama se me dá um pai desse? Como é que Deus me ama se me dá um irmão desse? Fica difícil. Amém? Então, a cura interior é algo assim muito poderoso, uma ferramenta de Deus. Estou entrando mais nesses tipos de coisa, porque eu sei que é algo endemonizado. Quando fala de cura interior, os caras falam de regressão. Porque quando começou o movimento G12, teve uns doidos lá que fizeram na célula, teve uns abestados lá que fizeram algumas coisas erradas. Mas aí generalizou, levou para todo mundo. Então, o Japão foi um país que sofreu demais o evangelho na visão celular por causa dessas conversas que teve. O Silas foi um dos principais, porque naquela época ele estava bombando e falava, e fez um DVD matando, escrachando todo mundo, que essa que era, e eu me converti naquele tempo. Aí, quando falava 12, eu já, não falava, agora depois apareceu M12, né, mas na época era G, a turma do G, entendeu? Eu nasci assim. Então, tanto que quando eu conheci o William, foi o Espírito Santo que me fez ir à igreja dele. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Galera, eu cheguei mais ou menos como você, assim, nessa roupinha, né? Só que eu estava com gravata. E era Fruto Fiel. Eu cheguei, eu sentei na última cadeira lá de trás, com a gravatinha, aí eu vi que eu falei, pô, não está combinando, né? Eu, sabe aquele negócio, você vai tirando assim, né? Fui enfiando no bolso. Aí eu olho lá, um negão, né? Aquele negão daquele tamanho lá em cima do palco, lá, do púlpito. Com um chofar nas costas, tem um óculos branco, assim, escrito Luke. Com um apito na boca. E pai, a galera pulando, todo mundo, a igreja do apito, rapaz. Que negócio doido é. Aí a apóstola Márcia me viu lá no cantão e me trouxe lá para frente, né? Aí eu fiquei sentado lá e só olhando. E aí eu comecei com o Espírito Santo. O que você quer comigo, rapaz? O que você me trouxe aqui? Vou vazar, hein? Vou embora, estou indo. Aí, vem aquela voz maravilhosa e fala assim, fica quieto. Olha e aprende. Eu falei, Deus do céu, o que eu vou aprender aqui? Né? Acho que eu vou ganhar um óculos deles. Mas, rapaz, eu não entendi nada, mas eu resolvi obedecer. Eu falei, não sei o que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou vendo é contra tudo aquilo que eu aprendi, né, da maneira que eu era. Nasci na Assembleia de Deus, criei na Batista minha assembleana lá, né? Estava tudo lascado. Agora você imagina a batata na minha cabeça, aí depois vou saber tal do 12 ainda. Eu falei, lascou, meu. Que conversa é essa, Espírito Santo? Então, eu tive que confrontar muita coisa em mim. Destruir muitas estruturas que tinham sido montadas pelo começo da minha conversão. Mas eu falei, vou me submeter. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Deus mandou estar aqui e falou o seguinte, ele falou, é para mim aprender com você. E aí ele falou, então tá bom. Fez uma apostila lá para mim, fez tudo, deram aula, me ensinaram a fazer encontro, fui junto, aí criou uma amizade. E aí também comecei a vir aqui ministrar libertação, mas ele não queria nem saber, fugindo.
Então foi uma benção. Aí começou uma nova história para mim, nessa mudança de aprender mais coisas, de abrir o meu horizonte e a gente poder ver coisas maravilhosas. Eu vi muitos jovens aqui sendo restaurados. Vi muitas coisas maravilhosas acontecendo. Vi muitas coisas maravilhosas acontecendo na minha igreja. Hoje eu tenho um pastor ali que era brigado com Deus. Foi lá no encontro lá e Deus pegou ele de jeito. Amém? E hoje é pastor. Nós estávamos lá, né? Primeiro encontro de Xiga. Então, eu falo assim, então essa umidificação quer dizer, é amolecer a casca, amolecer a nossa cabeça dura, não é verdade? Então, por que esse princípio que eu estou dizendo? Oséias 6:1 diz que Deus fez a ferida. Ele a faz, ele a rasga, mas ele traz. Então, quando a gente fala alma ferida, tem a ver com o seguinte: você tem uma dor, você tem uma ferida, que ela determina a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de reagir. E não permite que ninguém toque nesse assunto. Foge. Talvez, às vezes, com agressividade, quando alguém vai tocar nisso. Então, o que a gente ora? Deus rasgue a ferida. Sabe como é que é? Uma ferida junta pus. O William usava um termo bem legal para isso. Alma perebenta. Pereba na alma. O termo técnico dele. Então, o que acontece? Uma alma perebenta é como a casca de uma ferida cheia de pus. Então, se você toca, dói. Né? Não pode tocar. E ela não deixa você tocar. Aí vem Deus nessa ferida aí. Ele abre. Né? Tira o pus, e aí passa o remédio. Que aí não vai formar casca. Uma primeira casca, sem pus, e depois vai ficar uma cicatriz. Cicatriz, o que é? É uma marca em você, que você vai lembrar daquilo que te fez mal, sem doer mais. A gente vai poder tocar sobre esse assunto, a gente vai poder falar. Né? Uma dor tremenda que você sofreu, um abuso que você sofreu, você vai poder subir, dar testemunho, falar sobre isso, ensinar outras pessoas. Aí vai ser uma pessoa curada na alma. Vai poder falar a respeito disso. Hoje, quando a gente vê o William pregando sobre a vida dele com o pai dele, meu Deus, eu quase morri tanto de chorar. Né? Mas foi o que Deus teve que trabalhar com ele. Até ele ser curado disso. Foi curado, Deus curou a alma dele de uma ferida que ele carregou durante tantos anos. Não é verdade, irmão? As condutas erradas, o relacionamento que ele teve com o pai, enfim. E aí eu estou falando isso que é público, né? Ele já falou várias vezes. Então, a gente vê quando Deus quer, ele vem, abre a ferida e traz cura. Cura com profundidade. Diga amém. Então, é um processo que pode demorar tempo. Por quê, querido? Nós, como pastores, a gente quer ir direto na ferida, não é verdade? Mas o médico, amém? Eu não orei, mas eu ia até orar. Vamos dar uma pausa aqui para a gente orar. Só para você ver como é que é diferente o negócio. Libertação, quando ora, já é diferente. Né? Turma invoca a presença, Deus, desce aqui, quebranta. O libertador é assim. Pai, em nome de Jesus, nos envie anjos nesse lugar. Anjos de guerra, anjos de luta, anjos de acordo com a necessidade desse momento. Senhor, nós não aceitamos nenhuma retaliação de Satanás e seus demônios. Na autoridade do nome de Jesus, nós determinamos que qualquer demônio, todo espírito contrário à sua palavra, todo espírito contrário ao seu ensinamento, cai agora fora em nome de Jesus.
Senhor, eu repreendo a sonolência. Senhor, eu repreendo o mal-estar. Senhor, eu repreendo a dissensão, a distração, em nome de Jesus. Senhor, a sua palavra vai ser ministrada, o ensino vai ser ministrado, e repreendo tudo que é contrário a ti. Satanás, eu te ordeno, bate em retirada agora, em nome de Jesus, e vocês digam amém. Aleluia. A pegada é outra, né, irmão? Então, onde que eu estava? Então, o médico... Obrigado, hein? Tá ligado. Então, o médico... Isso daí já é veterano, né? Já orou. Então, o médico chega, ele sabe onde está a dor. Aí ele chega para você, já desconfia que é um apêndice ou algo ali, ele vem aqui. Está doendo aqui? Você não. E aqui? Não. Ele vai te preparando para a dor. Ele vai cutucando fora do lugar da dor para te preparar para a dor, para depois ele ter certeza absoluta que é aquele lugar. Então, depois ele chega perto. Então, você já... Não, ainda não. Aí, daqui a pouco, é aqui. É aqui. Né? Porque ele sabe o lugar. Então, nós, às vezes, já matamos a charada e já vamos na fonte. Puf! Não está errado, a pessoa não está pronta para receber. A gente precisa ganhar ela. Ganhar confiança. Investir tempo, amor. Sabe? Às vezes é um gabinete, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, até você conquistar. Aí ela vai chegar assim, pastora, tem algo que eu vou dizer, mas eu não contei isso para ninguém até hoje. Senão você não chega ao ponto da dor. E aí, quando você chega ao ponto da dor, você vai chegar no ponto da cura. Então, precisamos de estratégias, precisamos de sabedoria. Mas agora uma coisa, irmãos. Quem mexe com libertação, aconselhamento é libertação. Amém? Aconselhamento é libertação. Esposas, protejam seus maridos. Eu nunca faço uma consulta sozinho com uma mulher. Sempre tem que ter a minha esposa do meu lado. Quando não, uma outra pastora. Nem com 2 irmãos eu faço. Evito ministrar mulher. Mas quando não tem jeito, eu nunca faço gabinete sozinho. Eu vou te falar uma experiência aqui. Então, a gente vai gastar mais o tempo experiência do que outras coisas. Dias desses, vem uma moça lá, da minha igreja. O pastor Antônio conhece mais ou menos a história, porque tem igreja sendo destruída, irmão, e tem igreja esparramando demônio. Para você ter uma ideia, a mulher me ligou. Aí eu falei, sei que o senhor mexe com libertação, é verdade? Sim, dá para você orar por mim? Caiu endemoniada no telefone. Eu comecei a escutar copo caindo, mesa caindo. Aí depois chegou e falou, esse pastor ora forte. Aí chegou, chamou a irmã. Aí foi com a irmã. Aí estou lá orando, não estava nem orando, eu estava falando de libertação com ela, dali a pouco, escutei lá os negócios caindo. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, minha irmã caiu endemoniada. Era alguém que trabalhava na obra. Caiu endemoniado. Aí eu falei, então vamos aí, vamos orar. Aí comecei a orar, aí mais barulhão, aí ninguém respondia. Aí dali a pouco eu comecei a falar no telefone, aí atendeu um rapaz lá. Foi o que aconteceu, as 2 estão endemoniadas aqui. Aí outro dia estou lá ministrando as irmãs, aí caiu o irmão endemoniado, que ele era evangelista da igreja. Telefone, irmão. Pensa que, né, que é ausência de Deus nesse negócio. Não é em mim, não. É com eles lá. Que unção a sua, apóstolo. Tem nada a ver, não, irmão. É a ausência total de Deus. E gente servindo dentro da igreja. Para você ter uma ideia, eu recebi um membro que veio dessa igreja, um rapaz que apareceu lá. O rapaz, ele recitava capítulos da Bíblia.
Ele chega decor, sim, ele falava o capítulo inteiro. E esse rapaz, ele casou com uma moça lá no Brasil, que ele é brasileiro, e ela, Nisei, trouxe aqui para o Japão. A mulher foi lá para arrumar um tonto. Arrumou ele, que era crente, trouxe para cá, ele querendo fugir dos problemas dele, veio para cá, casou com a moça. A moça queria um tonto porque ela era amante do pastor. Né? O pastor fez um filho nela. E ele casado com ela, achando que era dele. Pensa um cara que virou um zumbi andando pelas igrejas. E essa família que caiu toda endemoniada dessa mesma igreja. Então, e ali, isso já faz anos atrás. Mas o histórico dessa igreja, que todo pastor que entra lá tem adultério. Aquela moça que caiu quando eu orei, ela era já amante do pastor novo, que estava lá. Então, se aloja algo dentro da igreja, irmão, que vai gerando, vai chegando o outro lá, chega, não sabe onde está enfiando o pé, na hora que vê, ele está envolvido com o negócio todo lá, que já está lá dentro, embutido. E aí essa moça queria vir para a minha igreja. Eu falei, não vem não, já tem capeta demais aqui, minha irmã. Eu falei, não vem não. Não, o Senhor que vai curar. Eu falei, não, não vem não. Eu já tenho uns abençoados aí que dá um trabalho. Eu falei, não, não vem não. Hã? Já encheu a cota lá? Então, a minha cota estava cheia. Aí, o que aconteceu? Ela veio. E era bonitinha até. É. Mas, olha, eu bobeava, ela entrava dentro do meu consultório, ficava na minha sala e ficava esperando, queria falar comigo. Sabe? Eu bobeava, ela chegava lá, ela não vinha no culto, entrava lá, ficava na minha sala, queria falar comigo. Aí já só subia com a minha mulher. Falei, eu não converso com mulher nenhuma sozinho. Já deu o recado para o capeta. Enfim, ela não queria ser liberta, ela veio para arrumar confusão. Isso tem, gente. Isso está cheio. Então precisa tomar cuidado. Para quem está confrontando as trevas, ele vai mandar os mensageiros dele. Vai ter gente que se dá a ser usada por ele para vir para destruir a sua igreja. E para destruir uma igreja, ele vem para cima de você, pastor. Libertação é isso. A gente vai lidar com isso. Até que hora eu posso ficar? Quanto tempo eu tenho? Ah, é? Já acabou? Então tá lá. Sério, acabou? Ih, eu estou no 2 ainda. Então vamos lá. Vou para a trituração. Passei. Não, peraí. Eu estava na casca ainda, né? Estou na casca. Polimento. Então agora eu vou parar de comentar, vou parar de experiência. Vou direto aqui. Então, polimento. Aí passou, tirou a casca, vamos polir a peça. Vamos polir o negocinho para acabar de tirar todo o restinho da casca. Sabe? Polimento tem a ver quando a gente já está bonitinho, né? A gente está brilhante. Sabe? Quando a gente vai... Aí é a hora que a gente tem que trabalhar o caráter da pessoa. A gente para de confrontar demônio, a gente tem que trabalhar com caráter, trabalhar com motivação. Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? Por que você está servindo a Deus? Sabe, você vai ter que ter essas respostas. Nós temos que ter essa resposta. Não adianta fazer a coisa certa com a motivação errada. Como chega aquele sujeito lá? Senhor, Senhor, Mateus 7. Senhor, Senhor, por acaso eu não expulsei demônios em seu nome? Fiz sinais e maravilhas em teu nome? Curei enfermos? Fiz sinais e maravilhas? O que Jesus olha para ele e diz assim? Não vos conheço. Em verdade vos digo que o seu galardão você já recebeu. Por quê? Porque roubou a glória de Deus. Fez sinais e maravilhas. Deus usou ele por causa das almas, não era por causa dele, não. E aí chegou lá em cima e falou, aí, ó, eu sou o cara.
Fiz sinais e maravilhas. Falou, pode dar meia volta, seu lugar é lá. Porque você fez tudo com a motivação errada. O meu nome não foi glorificado nenhuma vez lá na terra. Só o seu nome que foi glorificado. Então temos que entender que esse princípio de entregar a honra, não adianta você chegar e falar assim, o Senhor toda a honra, toda a glória, nosso Senhor Jesus Cristo. E lá dentro você falar, eu sou o cara. Eu não sei você, irmão, mas eu já passei por isso, já fui menino. Eu me achei muito bom já. Eu já me achei o cara. Eu tive que passar por esse polimento. Sabe? E quanto mais eu era usado por Deus, o nego mais batia. E aí chegou uma hora que eu falei, chega, não vou pregar, não vou fazer mais nada. Parei. Esse negócio de libertação não é comigo, não. E aí todo mundo espalhando, falando que as pessoas caíam endemoniadas porque eu era o mais endemoniado, que eu ia lá e eu os libertava por Beelzebu. Eu colocava a mão na cabeça das pessoas e descarregava demônio. E quem estava falando isso? Pastor. Talvez pode ser o Satanás, mas que era na boca deles era. Amém? Então, o que acontece? Ser menino novo. Deus usando. E todo mundo descendo sarrafo em você. Não vou fazer mais nada, parei. Estou querendo fazer um negócio? Parei. Sabe que o Espírito Santo vem com aquela voz maravilhosa? Você está triste por quê? Estão falando que eu sou endemoniado, Deus. Ele falou, e daí? Que resposta? Quando dá essas respostas para a gente é terrível, né? Ele falou, e daí? Eu falei, e daí que eu não gosto. Quem que gosta de ser xingado? E aí ele falou assim, esqueceu de onde eu te tirei? Ficou ruim, né? Eu falei, mas e a minha reputação? Ele falou, qual? Você não tinha nenhuma? Você era um bêbado duro? Sabe, às vezes a gente esquece de onde veio, de onde Deus nos tirou. Por isso hoje eu sou um homem muito grato. Aprendi a ser grato a Deus. Amém? A sua reputação, quem faz e quem tira sou eu. Deixa que eu cuido. Sabe, aquela conversa que é definitiva. Acabou, morreu o assunto. Cadê? Tem mais demônio aí? Vamos para a luta. Né? Porque não tem mais argumento. Sabe quando acaba seu argumento com Deus? Você não tem mais nenhuma. É igual quando o Jó chega lá no meio depois que os amigos esculacham com ele, já tinha roubado a família, já tinha tirado os bens, já tinha tirado tudo que um homem pode ter, tirado até a saúde dele. Aí vem os amigos e ainda esculacham ele. Aí Jó diz que ele perguntou por quê a Deus 16 vezes. 34 indagações a Deus. Sabe quantas respostas deu Deus para ele? Nenhuma. E Deus veio com 70 indagações com ele. E diz assim, onde estava você, Jó? Na hora que eu medi as águas do mar. Onde estava você, Jó? Na hora que eu pus as estrelas no firmamento, 70 perguntas para Jó que ele não pôde responder nenhuma. Mas Deus não respondeu nenhuma das que ele fez. Claro que o silêncio de Deus é ensurdecedor. E às vezes fala mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Então é nessa hora que a gente tem que aprender a estar ouvindo Deus. Então, Deus vai trabalhar com o nosso caráter. Precisamos ser polidos. Então, a cura interior e a libertação. E aí, vamos justamente para a quarta, que é a trituração. Trituração tem a ver, sabe? Aí já passou, limpou, poliu, aí você vai, mas ainda é uma sementinha. Aí essa sementinha vai ser moída. Quando você pensa que já está bom, já passou por todo o processo, vem mais um. E agora é triturar. Sabe, eu vejo assim, sabe onde que tem que bater? É no orgulho mesmo. O povo orgulhoso do pastor, gente. Né? Como é difícil. Não. Irmão, o povo difícil. Rapaz. Não.
Olha, quando eu comecei meu ministério, eu comecei mexendo com eventos. Lá na igreja, naquela época, estava bombando o negócio lá, era o toque no altar, você lembra daquela época? Né? Eu trazia os caras, os gideões. Irmão, eu vou te falar, se não fosse Deus na minha vida, eu tinha desviado com os caras que mandei. Uns caras famosos aí. Não, é verdade, só a misericórdia de Deus. Cantor famoso, ixi, nem falo, né? Não, eu vou pecar aqui. Mas, então, é uma turma que precisa, passa, tem gente fazendo sucesso, bombando, que não foi trabalhado em nada na questão. O povo soberbo. Fez um sucessinho, se acha. Né? Você dá uma caixa de fósforo, o cara só em cima quer fazer discurso. Não aguento, cara, é difícil. Então, Agora, você imagina, se Deus não quer. Chega lá, a mulher Cirofenícia. Ei, Jesus. Ei, minha filha está endemoniada, olha para mim. Aí chega todos os discípulos, olha para ela, para ele e falou, Jesus, olha a mulher lá, pô. Ei, Jesus, e ele lá. Né? Está ficando mal, ô chefe. Dá uma atençãozinha, pelo menos. Né? E a mulher é rica, a mulher é importante, dá uma colher, e ele lá. Aí quando ele vira, ele fala, não vim para você. Eu vim para os meus. Não tem nada com você. Jesus vai e despreza a mulher. Primeiro ignora, depois despreza. Joga ela lá embaixo. Porque tudo que Jesus faz tem um fundamento. Aí ela fala, minha filha está endemoniada, por favor, faz alguma coisa. Ele falou, não é lícito que eu dê do pão, que é para os meus, e dá para os cachorros. Essa mulher rica, grega, que era a raça mais superior naquele tempo, dos homens inteligentes, toda soberba, parece um japonês tratando nós de brasileiro, né? Quando você chama assim, né? Se acha por causa do país, não por causa dele. Porque todo mundo que é do país é meio metido. Nós brasileiros também somos. Né? Somos ou não somos? Fala com o médico colombiano para ver se você entende. Nós tem também. É a mesma coisa que o japonês. Porque o país é melhor, a gente se acha melhor que o outro. Então, aí, Jesus chega e fala, não vou dar dinheiro, nada para você não, eu vou dar para cachorro. Aí ela vem e se humilha. Se ajoelha, o adora e diz, até os cachorrinhos comem das migalhas que dão. Então, o que Jesus confrontou ali? Orgulho. Não vai ter libertação enquanto a estrutura de orgulho existir em você e na sua família. Não tem cura, não tem restauração, enquanto não for confrontado a sua soberba, o seu orgulho. Libertação passa por isso. E aí ele falou, grande é a sua fé, mulher. Sua filha está liberta. Tremendo isso. Sabe, quando a gente vai entendendo os níveis de libertação que nós temos que passar, pastores. Quando nós vamos num congresso, o pessoal do Bola mexe muito lá com a Neuza, os congressos de batalha espiritual. Então, quando se faz um seminário lá no Instituto Ágape, eles aceitam de 150 pessoas em média, cada seminário, porque o espaço físico não cabe mais. E eu vou te falar, a prioridade, não dá para ministrar todos. Então, eles pegam lá 50, 60 e vão fazer ministrações individuais pela ficha. Aí tem lá, tem assassino, tem pai de santo, mãe de santo, mãe de santo e tal. Não são prioridades. Prioridades são pastores. Não tem nenhum pastor sem ser ministrado, individualmente. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Senão eu não falo. Amém. Porque nós, pastores, somos uma raça sofrida. Sofremos traições, enganos, investimos, perdemos, mas perdemos muito. Investimos anos de vida em pessoas que nos traem, que ingratidão total, saem falando, defamando a gente. Agora, você acha que a sua alma é o quê, meu irmão? Tem pastores sangrando aqui. Tem gente sangrando que não pode falar, nem tocar no assunto, irmão, que estão traumatizados. Tem pastor que se escondeu atrás de religiosidade, não se envolve mais emocionalmente com nada,
porque tem medo de sofrer de novo. Não confia. Perdeu a fé, meu irmão. Começa a ser inoperante no reino. Porque deixa do quê? De amar. Não se dá mais o direito de amar. Por quê? Ferido na alma. Nós temos muitos homens aqui. Eu digo, tem gente aqui hoje com a alma ferida que não está investindo mais. Com medo de sofrer de novo. Pastores, pastoras. Por causa das altas traições que saíram. Então, chega um tempo, meu irmão, que nós temos que nos permitir ser ministrados. Uma oportunidade como essa, como o dia de hoje, é uma oportunidade única de você se permitir. De chegar para Deus e dizer, Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero voltar a amar essas ovelhas. Eu quero voltar a poder acreditar que eles são aquilo que o Senhor diz que eles são. Precisamos ser curados, pastor. Viramos hipersensíveis, pedindo amor de outros, quando nós deveríamos ser fornecedores desse amor. Precisamos de atenção, precisamos de carinho, precisamos que alguém nos ligue, porque nós estamos, o nosso depósito está vazio. Quantos de nós estão vivendo assim hoje? Vazio. Vivendo uma religiosidade porque não permitimos que a nossa alma seja tratada. E aí, queridos? Deus tratando, aí vamos para o último item. Aí quando você acha que está tudo bom, peneirou, triturou, mexeu com você, abriu sua alma, sarou suas feridas. Aí vem a peneiração. Aí era o exemplo de Jó. Aquele homem que Deus aprovou. Deus viu como homem aprovado. Diz ao Satanás, vê meu servo Jó, íntegro, né? Honrado, que se desvia do mal, correto, totalmente aprovado por Deus em todas as áreas. E aí ele caindo assim, cai na peneira. O processo de purificação do trigo diz que são 40 peneiras que ele vai passar, para chegar a ficar o trigo puro. Agora eu quero te falar, irmão, talvez você esteja dentro de uma peneira hoje. Talvez você esteja falando, Deus, não acaba nunca essa peneirada, não para nunca se tratar comigo. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmão, só entra na peneira quem é aprovado. Deus sabe. Lembra de Jesus, quando ele falou com João? Ou com Pedro? Ele disse assim, Pedro, Satanás reivindicou a sua alma para peneirá-la como trigo. Mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça, porque Pedro não estava pronto. Então, o que eu quero dizer, querido, talvez toda essa dificuldade que eu estou passando hoje, é aquela peneira que é para sair o trigo puro. É a última, mas se Deus deixou você entrar, é porque você aguenta. Deus não vai deixar você numa prova que você não pode suportar. A palavra dele me garante isso. Então você vai sair dessa. Nós vamos sair dessa crise mais fortes, mais corajosos, mais investidores. Quando começou essa crise, Deus falou através dos seus profetas que quem investisse na crise ia ser honrado de maneira sobrenatural. Em plena pandemia, a gente ampliando as nossas tendas, porque acreditamos andando debaixo de uma palavra, debaixo da palavra de Deus. Creia nos seus profetas, que vos prosperareis. Então, esse é o tempo novo para nós, querido. Porque todos vocês que estão aqui são os remanescentes de Deus que passaram pela pior crise, estamos passando pela pior crise mundial e nossas portas não se fecharam. E nem vão se fechar. Amém?
Porque somos livres. Homens e mulheres livres que vai conquistar essa nação. Libertos em nome de Jesus. Amém? Agora eu só vou te falar um negócio. Sabe quando o sujeito está bem aprovado mesmo? É quando a gente consegue deixar legado. O que é legado? Existe herança e legado. Herança é aquilo que deixamos para os outros. Legado é aquilo que deixamos nos outros. Nós vamos deixar um legado de líderes aqui nessa terra. De homens e mulheres que continuarão a nossa obra melhor que nós. Mais fortes, mais firmes, mais ousados. E sabe, para a gente conseguir fazer isso, é quando você passa por todo esse processo. E aí eu comecei a pregação falando sobre pão. Jesus é o pão que desceu do céu. E nós, em Coríntios, nos diz que nós somos esse pão. Então, a palavra de Deus também nos diz que Deus dá pão ao faminto e semente ao que semeia. Então, Deus quer que a gente seja alimento. A gente continue plantando, mas a gente seja alimento. E aí eu lembro de uma história que aconteceu lá na nossa igreja. Teve uma festa lá e foi tabernáculos, e a pastora Dani fez um pão. Ela fez um pão de ervas. Pensa num pão gostoso. Um pão maravilhoso. E esse pão, todo mundo, pão de erva arrebentou. Todo mundo falando, foi unânime, falando, pão de erva foi uma maravilha. Aí Deus falou comigo assim, está vendo? Está todo mundo falando da erva, ninguém fala da farinha. Sabe? Tem gente que é trigo e quer ser e está brigando para ser erva. Só porque aparece mais. É verdade. O maduro vai saber o seu lugar. Nós somos líderes maduros, que a gente dá sustento, a gente dá sustentação, a gente levanta, a gente põe, fala, filho, vai brilhar. Filho, vai lá, arrebenta, faz melhor que eu. Filho, vai lá e seja o sabor desse povo. E eu sei o que eu sou. O nosso problema da nossa geração, de muitos pastores estão desistindo porque não têm identidade e não têm visão. Não sabem quem são, não sabem qual é o papel deles nessa terra e não sabem que direção e mandar suas flechas. E nós temos que ter filhos. Filhos são como flechas nas aljavas e a gente vai mandar essas pessoas para todos os lados. Diga amém. Amém, querido? Vamos encerrar. Vamos tocar só um louvorzinho, que já apareceu a placa lá atrás. Que o tempo está esgotado. E a gente... Não, que agora... Não, eu não vou orar. Eu queria trazer luz. A oração vai ser daqui a pouco. Aí é com o profeta. Aí vai ter um profeta depois de mim. Eu vim com o cajado primeiro, eu sou o Elias, que passou por aqui. Daqui a pouco vem o pastor Timóteo ontem, ele chegou... Foi ontem ou foi hoje? Eu já nem sei mais, tanto tempo aqui dentro. E ele chegou e falou, você está de muleta? Eu falei, estou não. Ele falou, mas rapaz, eu vi uma muleta, eu vi um pau no meio da sua frente, assim, é um cajado na sua frente. Eu falei, ô glória, aleluia. Ele falou, mas é verdade, estava aqui. Eu falei, não está não estou com nada aqui. E ele teve uma visão ali, de um cajado. Eu sei que esse é o meu chamado. Eu não quero outro. Eu amo esse. E aí a gente saber quem é você. Saiba a sua identidade. Eu sou trigo, eu não sou erva. Às vezes eu não dou o sabor. Não estou dizendo que é menos, mas eu tenho que saber o meu papel. E a gente tem que saber o nosso papel dentro do reino. E assim a gente vai vencer, a gente vai crescer, a gente vai fazer uma igreja forte. Se colocar de pé, amém? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Declare isso hoje. Há poder no nome de Jesus pra quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh Senhor, aleluia. Obrigada, Deus. Declaramos hoje, Senhor, que há poder no teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Nossa, acabei de pegar, já está tempo esgotado lá. Irmãos, escute bem. Você pode dar um aplauso a Jesus assim, de gratidão por essa palavra. Glória ao nome do Senhor. Escute bem, irmãos. Escute bem. Nós vamos dar um intervalo para vocês agora. Tem lá um café, um negócio lá rapidinho. Você vai lá, toma um café. Nós precisamos abrir aqui, tá bom? Nós precisamos abrir tudo aqui. Irmãos, nós temos aqui a presença do pastor Timóteo. Ele não estava aqui. Pastor Timóteo, pastor e a missionária Rosa. Vamos aplaudir o Senhor. Assembleia de Deus, Missão Japão está aqui conosco. Uma honra, uma alegria ter você aqui conosco, pastor Timóteo.